Bom dia, bom dia. Como é que estamos aí depois dessa guerra que aconteceu no Rio, gente? Como é que estamos todo mundo? Tem alguém aí do Rio de Janeiro que me segue para falar alguma coisa? A coisa aí foi feia, né? Mas eu já estava falando sobre isso, gente, que as coisas não iam ficar muito difíceis. Vocês são testemunhas, eu tenho falado. Estou falando, gente, se prepara, a coisa vai ficar difícil. Eu venho falando isso, gente, já tem foi desde da época da eleição. Na época da eleição, eu adverti muito a minha família, gente, vamos orar, que essa luta não é contra o sangue nem contra a carne, a gente não está lutando contra homens, nós estamos lutando contra entidades espirituais, a maldade. Essa eleição vai definir quem vai reger o Brasil nesses próximos 4 anos, se vai ser a paz ou se vai ser o outro lado. E foi o outro lado. Faltou o joelho no chão, faltou pedir a misericórdia do Eterno, de forma. Eu sei que muita gente, depois que passou a eleição, foram para a rua, fizeram os acampamentos, mas depois que o leite tinha sido derramado, aí, gente, só milagre, só milagre. Quando os profetas falavam para o povo, vamos arrepender, vamos sair dessa adoração a ídolos, vamos sair. Quando os profetas falavam essas coisas, vamos arrepender dos pecados, para de maltratar a viúva, de explorar o pobre, para de fazer falcatrua, para de mentir, para de adulterar, porque a mão do Eterno vai acontecer se vocês não pararem. Porque é a promessa, quando nós vamos chegar lá, quando Moisés fez as últimas palavras que ele disse para Israel, ele falou, vocês têm um monte da bênção e um monte da maldição, o que vocês vão escolher? O povo escolheu o monte das maldições, não foi? Pararam de adulterar, pararam de explorar o pobre, pararam de mentir, pararam de levantar falsos testemunhos? Não, né? Não pararam. E aí veio a correção. E aí, na hora da correção, o povo chora, aí o povo vai para a rua, e o povo, né, se rasga em cinza, em saco e cinza. Adianta? Não, porque aí a mão do Eterno já bateu, você já recebeu a recompensa daquilo que você estava fazendo. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 4, hoje a coisa vai ser. Gente, é o sacrifício pelo pecado do sacerdote, pelo pecado da cabeça, pelo pecado dos dirigentes. Diz aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, olha aqui, olha as palavras, e fizer o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor. Quais são os mandamentos que ele deu? Os 10. Os 10 que nós já estudamos. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Trará o novilho à entrada da tenda da congregação perante o Senhor,
porá a mão sobre a cabeça do novilho e o degolará perante o Senhor. Gente, eu não sei se está presente direito. Então, o sacerdote ungido, quer dizer, um outro sacerdote que não pecou, tá? Então, o sacerdote ungido tomará do sangue. Tinha que ser um sacerdote ungido, porque se o sacerdote não tivesse tido a unção, ele não teria o direito de entrar na presença do Senhor e oferecer para um outro. Por isso que tinha que ter a unção com óleo. Por isso que o Senhor ordenou a Moisés que ungisse Arão e os filhos de Arão, que eram 2. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Olha a diferença. Quando o povo pecava, ou quando alguém pecava, ou quando alguém ia oferecer um sacrifício de libação, um sacrifício de oferta, o sangue era derramado em volta do altar. Mas o do sacerdote era diferente. Então, versículo 5: Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e espargirá dele 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Não é do santo do santo, não, do santuário. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático. Olha aí. Tinha que espargir na cortina do santuário. Tinha de colocar nos chifres da mesa de incenso. Porque senão ele não poderia incensar se ele tivesse em pecado. Então aí, esse sangue desse animal ia substituir, né, o sangue daquele homem que havia pecado. E aí ia colocar nos 4 cantos dos chifres. Então o sacerdote porá daquele sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, que está na tenda da congregação. Tendo todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à entrada da tenda da congregação. Então, antes de espargir o resto, ele tinha que fazer todas essas outras coisas antes. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele. A gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela. Os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho de sobre o fígado. Com os rins ele os tirará. Como se tira do novilho do sacrifício da oferta pacífica. Então o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, a saber, o novilho todo, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha no monte da cinza. Olha a diferença. O do pecado do sacerdote, o novilho e todo o resto, a não ser os rins e a gordura que seria queimada no altar. Mas o resto do novilho seria todo queimado fora do arraial. Como é sério o pecado cometido pelo sacerdote ou pelos dirigentes da nação. Depois ele vai falar sobre dos reis também, para vocês verem como é que o Senhor faz separação. O Senhor exige, não é que faz separação, o Senhor exige muito mais dos sacerdotes do que do povo, porque o sacerdote ele tem a obrigação de saber. A Bíblia fala que a quem muito se dá, muito será exigido.
É. Mas se toda a congregação, versículo 13, mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da Assembleia, e se fizerem o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a Assembleia oferecerá um novilho como oferta pelo pecado e o trará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será degolado perante o Senhor. Isso aqui é o pecado do povo. Não vou nem falar nada, gente. Ai, Jesus, tem compaixão de nós. O sacerdote, versículo 17, o sacerdote molhará o dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. Isso aqui, os chifres do altar, tá? Do altar do sacrifício. Daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação. O restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da entrada da tenda da congregação. Tirará dele toda a sua gordura e queimá-la sobre o altar. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por ele fará expiação, propiciação. Ele será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, e é a oferta pelo pecado da Assembleia. Quer dizer, vai ser queimado, quando é pelo pecado, é queimado lá fora. Tanto do sacerdote como do povo. Quando um príncipe pecar, lá vai o príncipe. Quando um príncipe pecar, por ignorância, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou não se fizessem, ele se tornou culpado. O príncipe seria os governantes, né? Então, tanto para o sacerdote que governa a área espiritual, como para o príncipe que governa a área material, as ofertas são específicas. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, é oferta pelo pecado. Vocês viram que quando o sacerdote peca, ele tem que colocar a mão sobre a cabeça do animal. Quando é a congregação, todos os príncipes têm que colocar a mão sobre a cabeça daquele animal. Os príncipes eram os chefes das tribos. Eram 12 tribos, então eram 12 mãos em cima desse novilho, quando é pelo pecado do povo. Agora, pelo pecado do príncipe, o príncipe tem que colocar a mão sobre a cabeça do animal. Versículo 25. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Vocês viram que o príncipe também, ele não é espargido nos chifres do altar de incenso, só o do sacerdote. Tá? Agora, o do povo e do príncipe é nos chifres do altar de holocausto. Também, versículo 26, também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ela expiação do seu pecado e ele será perdoado. Se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo alguma coisa que o Senhor ordenou não se fizesse, ele se tornará culpado.
Agora vai para o indivíduo. Quando o pecado que cometeu for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará um sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Também o do indivíduo, o sangue tem que ser colocado nos chifres também do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício da oferta pacífica e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por ele e ele será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado sem defeito, a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a degolará por oferta pelo pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e a porá sobre o chifre do altar de holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação do pecado que cometeu e ele será perdoado. Gente, ainda bem que hoje nós não precisamos dessas coisas, né? Você imagina se tivéssemos hoje um lugar para queimar um animal por cada um que faz pecado hoje? Meu Pai eterno. Ai, o altar tinha que ser uns 10 altares num templo só. Ia ser queimado todo, ia ser assim, um atrás do outro, um atrás do outro, porque do tanto de gente que nós temos hoje na Terra, cometendo pecados. Ainda bem que houve um sacrifício para todo mundo, porque do contrário, seria impossível, né, gente, hoje, uma coisa dessa. Completamente impossível. Porque somos muitos a pecar. Muitos. Que o Senhor tenha misericórdia de vocês, misericórdia de mim. Ainda bem que nós, hoje, há 2000 anos, temos um cordeiro que foi sacrificado por mim e por você. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. O nosso cordeiro pascual. E ele foi imolado no dia da Páscoa. Ele foi imolado no dia certo. Um sofrimento sem descrição. Não temos como descrever o sofrimento de Jesus. E o sofrimento dele começou bem antes. Começou bem antes. Quando ele reconheceu que ele seria levado e que ele seria um cordeiro pascual. Jesus sabia. Ele soube desde muito novo. Ele sabia o que ele teria que fazer. Ele sabia o destino que ele teria. Agora você imagina um adolescente encarnando uma missão. E quando ele encarnou essa missão, ele era muito novo. Para mim, na minha concepção, a primeira revelação, a primeira conscientização de Jesus de que o ministério dele seria completamente diferente daquilo que Maria e José
queriam e imaginavam, foi quando José morreu. Quando José, naquele acidente, ele morreu num acidente, ele estava construindo numa construção e ele caiu, e aí ele não sobreviveu. Maria estava grávida do último filho, né? Porque o José morreu, não, senão ela teria tido mais. E Jesus ficou com 14 anos, com a responsabilidade de criar os seus irmãos e sustentar a mãe. Naquele momento, foi uma revelação para ele. O meu ministério é outro, não o que os meus pais queriam. Aí a conscientização de Jesus começou. E ele trabalhou, o nosso Cordeiro Pascual trabalhou até os 30 anos para sustentar e criar os irmãos. Aí quando ele fez 30 anos, ele pôde deixar a responsabilidade da casa para o seu irmão, que era o segundo depois dele. A responsabilidade de continuar cuidando de Maria, a mãe. Depois que ele casou as duas irmãs, ficou a última que era mais novinha, que estava com 15, 16 anos, a mais novinha. Essa é a Miriam. Ela se casou depois com um dos discípulos de Jesus, não um dos discípulos chegados, um daqueles 120 que andavam com Jesus. Ele era responsável pelos acampamentos. E foi ele que se casou com ela. E eles se mudaram para Éfeso. Talvez tenha sido até ela que tenha cuidado de João em Éfeso. São histórias, são tradições hebraicas sobre o destino deles. Histórias do nosso mestre, história do nosso Cordeiro Pascual. Então o sofrimento de Jesus começou bem antes. Bem antes. Aquele sofrimento que ele teve no Getsemane foi só um deles. E depois o sofrimento na cruz foi o clímax desses sofrimentos todos. Os sofrimentos maiores foram os sofrimentos emocionais que ele teve. Principalmente ao perceber que todo o trabalho que ele havia tido com os discípulos ainda não tinha sido terminado, porque um dos seus o traiu. Você imagina o que é um criador, porque Jesus de Nazaré é o criador da nossa constelação solar, um criador vendo a sua criatura indo contra o Criador. É o mesmo sentimento que o Espírito Santo tem quando nós desobedecemos, é o mesmo sentimento que o Espírito Santo tem quando as pessoas se matam, quando as pessoas se degolam, quando as pessoas se odeiam. O Espírito Santo está aí, a Bíblia fala que ele foi colocado como nosso consolador para nos dirigir, para nos conduzir. E quando ele está nos conduzindo, ele vê que todo o esforço dele, que ele tem feito, o Espírito Santo é feminino, não é um espírito feminino, tem sido inútil. Você imagina, por isso que a palavra fala que não há perdão para quem desobedece às orientações do Espírito Santo, porque ele é o nosso guia. Se você desobedece um dia, quando você resolve, por exemplo, fazer um
uma caminhada, subir no monte, por exemplo, vai uma caravana, sobe no monte e tem um guia para levar você. Se você desobedece esse guia, você cai num precipício e morre, a consequência é de quem? É sua, porque você não obedeceu o guia. O Espírito Santo é assim, é o nosso guia espiritual. E se você não obedece às instruções do Espírito Santo, você vai morrer. Você vai morrer, por isso que a palavra fala que não há perdão. Para quem, para quem entristece, olha gente, olha como é sério. Não há perdão para quem entristece o Espírito Santo. E como é que você entristece o Espírito Santo? É quando ele te fala, ele te orienta, ele te dirige. O ministério do Espírito Santo é conduzir você à eternidade com Jesus. E quando você desobedece isso, quando você não ouve a voz, quando você não obedece a voz, quando você não segue as orientações do Espírito Santo, você vai se dar mal. O nosso Cordeiro Pascual, aquele que substituiu todas essas cerimônias aqui, quando ele se sacrificou por mim e por você. E quando ele foi, ele disse: eu vou vos enviar um consolador. E ele enviou. E ele está aí, falando com você todos os dias. Ele fala, e você não obedece, um dia ele vai parar de falar. Aí as consequências são suas. Eu disse para vocês que as palavras iam se tornar mais duras, mas elas são necessárias, porque nós estamos enfrentando um tempo de transição. Um tempo muito difícil, que ainda não é o fim, mas são o começo das dores. Fiquem com o Eterno, tenham um bom dia, se cuide e ore. Fica na torre de vigia, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, tchau.